Oi, Naide, você perdeu o Diego, né, para o câncer. Conta pra gente aí como foi esse período, como que descobriu esse problema do Diego. É uma coisa muito triste para uma mãe perder um filho. Quando ele veio, porque ele não estava morando aqui, né? Ele gostava mesmo, era da roça. Era roça e futebol, e cavalo e mexer com gado, essas coisas que ele gostava, né? Ele veio e me falou que estava, né, sentindo umas dores em determinado lugar. E eu já achei assim muito estranho. Ele falou: mãe, eu quero ir no médico. Então eu já achei estranho porque ele nunca gostou de médico. Mas na hora que ele me mostrou, quando ele veio pela última vez, quando ele me mostrou, eu falei com ele, falei: ô meu filho, eu espero que não seja o que eu tô pensando, mas eu bem acho que é. Ele falou: o quê, mãe? Eu falei: câncer. Ele falou: mãe, tá doida? Eu falei: eu não sei, eu quero que não seja, mas eu acredito que seja. Nós fomos para Montes Claros. Quando o médico examinou, que fez os exames, que falou mesmo, aquilo ali, o mundo da gente desaba, porque o câncer é uma coisa que realmente a gente não tem, né, uma luta que a gente trava. Quando o médico chegou ali e falou, você parece que sente assim o mundo, né, fugir de seus pés. Se eu te contar tanta coisa que eu fiz, que às vezes as pessoas nem sabem, passei muita dificuldade porque eu sou muito curiosa e tenho muitos amigos, então eu acionei todo mundo e descobri muitos exames que poderiam ser feitos, né, que poderiam curar, fazer alguma coisa. Inclusive, eu levei ele, nós fomos pro hospital, recolher o material dele e meu, e nós mandamos para os Estados Unidos, mas para isso eu tive que pagar quase 80 mil. O povo tá sabendo agora que eu tô falando. Nem minha família não ficou sabendo. E eu tive que me virar. Nos 30, nós mandamos o material. Eles estavam fazendo uma experiência com célula-tronco que talvez curasse ele, né? Com a minha célula, colocar, né, no organismo dele, no corpo dele. E foi esse material. Demorou bastante chegar. Isso tudo demorou muito. Infelizmente, quando chegou, ele já estava na fase terminal. Aí o médico falou: olha, chegou, você é compatível com ele, mas infelizmente, os exames que eu fiz dele na semana passada comprova que ele não tem mais célula boa. Ele tá na reta final. Eu sempre fui muito, assim, agradecida a esse médico, porque ele era bem franco. Foi chegando mais próximo, ele falava: seu filho não tem mais 2 meses de vida. Então eu fui me preparando. Perder um filho, só quem sabe, já perdeu, né, sabe, né, a dor que é, porque o normal é os pais morrer primeiro, né, depois os filhos. Você olhar pro seu filho num caixão e saber que não vai sair mais dali, que não vai ver mais, que não vai voltar, sabe, é uma dor que eu não desejo. Se eu tivesse um inimigo, graças a Deus não tenho, mas se eu tivesse, é uma dor que eu não desejo a ninguém, porque realmente é um pedaço da gente, né, que é tirado. E aí as pessoas até falam assim: Naide, como que você consegue falar da morte do seu filho sem entrar em crise, sem chorar, sem... Eu fico triste e tudo, mas assim, eu me agarro, sabe, na vida que ele teve. Porque você conheceu o Diego, ele era uma pessoa extremamente alegre, feliz, então não combina com ele eu lembrar dele com tristeza, sabe? Porque ele foi uma pessoa, ele nunca me deu trabalho, assim, sabe? Foi um filho maravilhoso, um irmão super carinhoso, um tio, sabe? E assim, e o interessante, que é uma coisa assim, particular, mas eu abro aqui, assim, que eu achei, porque ele viveu muito tempo longe da gente, que ele viveu pra lá. E esse período de doença que ele teve próximo a gente, ele nos reuniu e pediu perdão por não ter ficado mais tempo conosco, sabe? Eu sou muito grata a Deus por ele ter tido esse tempo, né, de perceber que a família era importante. E ele reconheceu, e ele foi sabendo disso, né, que a gente amava ele, que a gente fazia de tudo por ele. E assim, e hoje eu não tenho ressentimento, não tenho mágoa, não tenho, sabe, não tenho nada assim de tristeza, porque eu tenho a consciência tranquila que tudo que eu podia fazer por ele, eu fiz. Eu tive esse apoio da família, sabe? E ele também teve, então ele teve certeza que era amado. Então assim, esse consolo eu tenho, que ele se foi, mas ele se foi sabendo que ele era amado. Ele teve muitas visitas, os amigos mais próximos sempre estavam ali, né, visitando ele e tudo. É uma dor muito grande, né, uma perda incrível, assim, terrível na vida de todos nós. E era uma pessoa, Rick, que tinha um coração tremendamente grande. Eu falo com você assim, porque se ele tivesse uma camisa, ele tivesse uma única camisa, e você falasse com ele assim: Diego, essa camisa sua é da hora, ele arrancava a camisa e te dava. Eu brigava muito com ele em casa, porque ele apanhava minhas coisas e dava o povo.
Pegava minhas coisas e dava, entendeu? Ele era uma pessoa, assim, de um coração imenso, sabe? Uma pessoa muito, muito usada, eu falo que era usada por Deus mesmo. Foi uma pessoa que todos os dias fazia oração e o dia que esquecia, falava, mãe, é oração. Então, assim, ele teve a oportunidade, sabe? Deus foi muito complacente com ele. Deu ele a oportunidade e deu a oportunidade a gente de despedir dele. No final do tratamento dele, alguns amigos se reuniram e viram que eu estava passando muita necessidade, muito aperto financeiramente dizendo, né? Jackson, policial lá de Lontra, vou citar nome porque é uma pessoa que, né, eu sou muito grata. Ele falou, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer. E aí fez a vaquinha e nos ajudou imensamente, né? Ele teve, né, os seus últimos dias tranquilo, tudo que precisava, que eu não estava podendo comprar, o que a gente ganhou, né, da vaquinha, foi o suficiente para poder ajudar ele, né? Eu comprei cadeira de roda, comprei cadeira de banho, essas coisas todas que não tinha, né? E dificultava. E graças a Deus também ele não ficou muito tempo inválido, ele ficou tipo uma semana só sem caminhar. E aí eu tive que comprar essas coisas para ajudar e assim, sou muito agradecida, né? Aproveitar o espaço para agradecer as pessoas também que, né, infelizmente, né, nós perdemos ele, tem 6 anos, pensa, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Né? Mas assim, pode passar, Rick, eu posso viver 100 anos, mas a falta que ele faz, ela é constante. Ficou escondido dele ou ele sabia que não tinha jeito? No dia que o médico falou, já falou com ele abertamente, perguntou se eu podia falar, eu falei, pode. Falou com ele. E, Rick, é uma coisa que eu sempre falo, quem acompanhou de perto, meus filhos estão aí, eles podem entrar e falar, ele nunca, foram 2 anos basicamente, ele nunca abriu a boca pra falar, por que Deus, por quê? Nunca reclamou uma vez sequer. Ele falava, seja feita a vontade de Deus, Deus é que sabe. Aí nas últimas semanas, às vezes ele tinha pavor da noite, quando nas últimas semanas que ele viu que ele, acho que ele ia mesmo, nas últimas semanas ele tinha medo da noite. Que ele falava comigo assim, mãe, eu sei que eu vou à noite. E realmente ele foi à noite. Então, assim, ele tinha medo. Eu via que ele não conseguia dormir, porque nas últimas semanas eu dormia com ele, né, na cama, e eu sentia que ele encostava mais em mim, aproximava mais de mim, porque ele tinha medo, que ele sabia, assim, toda noite ele achava que era a noite que ele ia. Eu sentia, ele não falava, mas eu sentia isso nele, sabe, que ele sabia que ele ia, não, ele já tinha falado que ele ia à noite, mas eu imagino, né, hoje eu fico analisando, que toda noite pra ele pensava, é hoje, porque ele sabia, ele não ouviu o médico falando comigo que ele teria 2 meses de vida, mas ele acompanhava os exames, ele era muito inteligente, ele pegava os exames, comparava, ia na internet, pesquisava e via que era o fim. No dia que ele morreu, ele estava consciente, abanou a mão para eu sair do quarto na hora para ele morrer, porque ele não queria morrer na minha frente. Então, assim, eu lá o tempo todo do lado dele. E ele estava consciente, ele estava nos aparelhos e os médicos falavam comigo, eu não sei porque que seu filho não foi ainda, porque nada nele funciona mais. Nada, não tem órgão nenhum funcionando. Eu fui saindo, cheguei na porta, os aparelhos começaram a fazer aquele barulho de... Aí eles fecharam a porta, em menos de 1 minuto também já abriu a porta e falou, infelizmente o seu filho foi. Então, assim, foi uma coisa muito rápida, né? Depois que eu saí, ele não queria ir na minha presença, porque ele achava que eu ia sofrer muito ali, né? Porque realmente não é interessante, né? Uma mãe saber que realmente não tem mais jeito. Mas, assim, eu falo que eu orei muito a Deus e sempre pedi a Deus para me dar uma revelação que fosse algum motivo, alguma coisa para eu saber. Na hora eu acordei, chorei naquele dia, que eu sou muito difícil de chorar, chorei naquele dia e entendi. Naquele dia, para mim, foi como se ele tivesse morrido ali, porque foi a noite que eu mais chorei, porque eu vi que não ia ter jeito, que ele iria. Entendeu? Porque no sonho eu vi direitinho a cama vazia e o chinelo dele lá. E aí eu tive certeza. Então, assim, a partir daí eu fui me preparando. E outra coisa que as pessoas não entendem, né? E eu também aproveito a oportunidade para explicar. Eu fiquei com ele o tempo todo no velório, só que eu não fui com ele pro cemitério. Falei com as pessoas, falei sobre ele, falei que eu não iria dali para lá, eles acompanhassem ele, que até ali eu tinha acompanhado, tinha feito tudo por ele e não ia. E não fui. E não sei onde é a sepultura dele. Nunca fui no cemitério e nem vou. Porque pra mim não interessa, entendeu? As pessoas não entendem às vezes. Mas assim, se eu fosse lá e trouxesse ele de volta ou alguma coisa, não, as pessoas não entendem. Para uma mãe não é interessante, né, chegar ali no cemitério, ver uma sepultura
e saber que tem só os restos mortais do seu filho ali dentro. E eu sou uma pessoa que eu imagino muito, então se eu for lá, eu vou ficar imaginando. Então, assim, eu nem fui, nem vou, sabe? Porque o importante foi o que ele teve aqui na Terra.